Vamos estar compartilhando com vocês aqui a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Ainda não assisti a entrevista, vamos ver o que ele vai estar falando e vamos estar pontuando algumas coisas para vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você acha que é inscrito, confere sua inscrição e vai deixando aquele likezinho pra gente para fazer o Palmeiras e Cia crescer. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima que fazemos gols depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem, jogar com uma equipa super empolgada, muito bem treinada, vindo de um sucesso há 3, 4 dias. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho, né? Se a direção e os torcedores derem tempo, porque aqui não é... com todo o respeito, o Sport Recife luta por outros objetivos que não o Palmeiras e uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que em função da viagem nós temos que trocar, não tem de arriscar muitas vezes, mas tem que ser assim, não há outra forma, pelo menos é naquela forma que eu acredito. Isto também a mim, enquanto treinador, me faz melhor, como eu disse, o futebol brasileiro não é para amadores. Mas dar os parabéns, acho que as duas torcidas, eu particularmente adoro quando entro num estádio e não cabe uma agulha, que era hoje, olha, não há espaço para mais nenhum, isso é muito bonito. Eu acho que de um modo geral as torcidas se respeitaram, isso é bom para o futebol, é bom para o fair play do futebol. Acho que as duas equipas dentro de campo jogaram um jogo duro, mas leal, dos dois lados. Num jogo que eu sabia que ia ser muito difícil pela empolgação e a confiança que o nosso adversário tinha e por também conhecer o treinador do outro lado que prepara as equipas também muito bem, e nós sentimos isso na pele durante o jogo todo. Portanto, uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor, não com 11, mas com os 23 que hoje estão connosco, porque até para fazer a convocatória para mim é muito fácil. O diretor pergunta-me, eu disse, podes fazer a tua convocatória, mete-os todos que são os que estão disponíveis. Portanto, é bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Nessa parte da entrevista, ele é nítido o desconforto, né, que o Abel Ferreira se encontra. Eu acredito que ele está passando por uma dificuldade grande em fazer a equipe jogar e ele sabe disso. A única diferença é que, na minha opinião, eu acredito que ele não está simplesmente sabendo comunicar isso para a imprensa, comunicar isso nas entrevistas coletivas dele, porque seria muito simples. A gente não tem dúvida da capacidade que ele tem, né? É um treinador que está indo aí para 4 anos de Palmeiras, então ele poderia ser um pouquinho mais objetivo nas coletivas dele e passar o que ele falou até, inclusive, um pouco, né, da partida, um pouco das dificuldades, a autonomia que a direção passa para ele, dele estar trabalhando dentro do perfil dele. Então, se ele passasse um pouquinho isso de forma mais passiva para a imprensa, para a torcida, a gente acredita que seria mais simples o trabalho dele. A gente sabe da dificuldade, as reclamações que ele tem de falta de jogadores que estão ainda indisponíveis. Mas o que eu acho que está faltando é
uma comunicação mais bem feita da parte dele, né? Porque já algumas entrevistas atrás ele tem se colocado numa defensiva muito grande, né? E às vezes, como hoje, né, dá mais ênfase à qualidade do adversário, como a própria dificuldade que ele está enfrentando dentro do Palmeiras, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Desculpa, agora sim. Você está em todo lado, né? Estou começando. Eu queria que você ressaltasse porque são 2 jogos com gols no finalzinho, que o time não desistiu. Tá voltando aquele sentimento do time que vai buscar, que luta até os últimos minutos. E uma outra situação que queria que você falasse do Vitor Roque, que você usou hoje ele numa função diferente. Você pode usar mais vezes? O que você achou? Qual foi a sua avaliação? A parte do ir buscar, quando ninguém acreditava, nós fomos buscar a final do Paulistão, se te lembras. Tu apanhaste muitas conferências, toda a gente a bater, e nós fomos buscar, mais uma vez, se calhar pondo em risco e perdendo guerreiros como perdemos. Este Paulistão custou-nos muito naquilo que tem que ver com os jogadores que perdemos, porque o primeiro jogo oficial foi ao final de 7 dias, isto não existe em lado nenhum, 7 dias, portanto, eu falei, muitos jogos, pouco tempo para treinar, muito trabalho a fazer, e essa é a minha parte. Ainda o treino que nós fizemos basicamente foi ontem à noite, mostrar vídeos, perceber que há dinâmicas, e eu ainda ando à procura delas, confesso. Os nossos 5, temos que perceber se podemos, o nosso 5, podemos dar-lhe outra dinâmica ali para os deixar de frente para o jogo. Vamos seguramente encontrar isso, porque essa é a nossa função, analisar, pouco tempo para treinar, como te disse. Mas esse espírito de ir buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, porque não tinha outro jogador para aquela posição. Se quisesse um ponta por fora, não tínhamos. Não tinha outra ponta. Utilizei o Felipe Anderson, em que numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda, criar dinâmicas e perceber que o Facundo por dentro pode nos dar coisas também muito boas, e o Roque também nos pode ajudar ali, mas olhando para aquela posição, um bocadinho numa altura que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro, meti mais um jogador na frente para ser ainda mais agudo. Eu acho que as substituições acabaram por correr bem, num jogo extremamente difícil, com uma equipa super motivada, super confiante, muito bem treinada, e como te disse, vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui. Abel, agora Fernando Vidotto, TV Globo. Abel, fala um pouquinho mais das substituições. Hoje, no seu planejamento, no melhor mundo, se estivesse ganhando a partida, você pouparia esses jogadores por conta da sequência que tem, Libertadores, tem Clássico no próximo final de semana, ou foi um jogo que te obrigou a ir com força máxima pela importância de alcançar a primeira vitória no Brasileirão? Olha, esse é o meu maior desafio, é antes do jogo, tentar olhar para o jogo e perceber o que é que ele me vai dar e como é que eu posso gerir isto tudo. E depois em função do resultado, ir atrás daquilo que o resultado está a pedir. Se tivesse a ganhar 1 ou 2-0, porventura as substituições teriam sido outras, teriam sido substituições mais de equilíbrio, de contenção, de refrescar. Como nós queríamos ir atrás do resultado, nós somos equipa grande, nós temos que ganhar quando jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem. É assim que funcionam, não é com o Palmeiras, com todas as equipas que lutam por títulos. É muito difícil manter. O teu colega, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta antes do jogo, eu disse: o que é isso, jogar na máxima força? É muito difícil aqui no Brasil jogar na máxima força. Vocês sabem que eu já falei muito, temos que fazer uma gestão de energia para jogar na máxima força, mas que máxima... Deixa eu salientar uma coisa aqui para vocês. Em 2019, a gente sabe da qualidade do Abel e a gente sabe que cada treinador tem um perfil de trabalho. Mas em 2019, o Jorge Jesus mostrou, eu não sei se por uma questão de que eu estou aqui, é que o Jorge Jesus também, ele se mostrou também um treinador bastante egoísta, né? Ele olhava muito a questão do resultado em função do que ele estava fazendo, né? Tanto é que ele teve mais vitória do que mais títulos do que derrota, né, no campeonato, né? Por quê?
como é que era a gestão do Jorge Jesus? Ele colocava tudo que ele tinha de melhor em campo em todos os jogos. Se ele tivesse algum problema de lesão, problema de desgaste físico ou coisa do tipo, ele sacava o jogador, colocava o que ele tinha em mãos e bola para frente. Ele sempre optava em sair com os melhores. Poucas as vezes ele fazia gestão de energia, ele sempre entrava com os melhores, fazia resultado e depois descansava os jogadores. A gente está vendo que é nítido que o Abel ele tem um raciocínio diferente, a gente vai respeitar isso, só que se você entra em campo com os teus melhores jogadores, a chance de você fazer o resultado e descansar esses jogadores, ela é muito maior. E, na minha opinião, eu acredito que é muito melhor você fazer isso, com o jogo saindo ali no 0-0, e você fazer o teu resultado, do que você ter que colocar os teus melhores jogadores para correr atrás do resultado. Porque hoje a gente teve duas situações. O Palmeiras abriu o placar, o Sport empatou. E se o Sport abre o placar? A gente teria que correr atrás do resultado. Aí entrar com os melhores jogadores em campo para correr atrás do resultado. O desgaste seria muito maior. Uma força essa é jogar com o telemóvel com a bateria a 70%, 80%. É fácil de notar no jogo, porque as decisões dos nossos jogadores é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados. Não é porque eles não corram, porque eles correm. Eles vão, eles lutam e esta garra de ir até ao fim, custa o que custar, fazer o que for preciso para ganhar o jogo, eles vão. Mas tu vês, um ou outro jogador, dois ou três que ainda não estão com aquela clarividência, muitos por um acumular de jogos seguidos, né? A gente vê o Michael, né? Fez mais jogos agora do que se calhar no mês, do que durante o tempo todo que ele esteve lá nos Estados Unidos, e há um ou outro pormenor que nós vemos, precisa, mas a atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais, por isso é que eu te digo, é muito difícil aqui jogar na máxima força, muito difícil jogar na máxima força, e eu sei que o meu colega aqui foi criticado por fazer uma gestão quando foi jogar ao São Paulo, e corrija-me se eu estiver enganado, pelo rodízio. Porque é que fez rodízio? Porque queria ganhar um título, queria chegar na máxima força para conseguir correr o que fosse preciso para ir atrás de um título que foi justo, foi merecido, nos penaltis, mas às vezes já são decisões que o treinador tem que tomar, muitas vezes contra, se calhar, daquilo que alguns de vocês pensam, para que rodízio, os jogadores, só que depois perdes um jogador, perdes outro, por lesões, por castigos, e depois precisas, e há jogadores que te dão dinâmicas, eu por muito que eu queira, eu sou o pior treinador, pior ou melhor se eu jogar com o Estevão ou sem o Estevão. Podem-me ajudar? Eu sou o pior ou melhor treinador se jogar com o Estevão ou sem o Estevão? Não, o melhor do mundo, o Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estevão é daqueles jogadores que ajudam, quando está bem, ajudam os treinadores a ser melhores, não há milagres, não é? Mas pronto, um abraço para vocês. Tá aí a entrevista do Abel Ferreira, entrevista curta, sem muitas delongas. O assunto mais debatido ali, a princípio, seria a gestão de energia, força máxima, repórter perguntando para ele, porque a imprensa quer que o treinador escale os melhores jogadores, a torcida também, e o treinador ele tem que fazer essa gestão. Então foi mais ou menos em cima disso que a gente viu aí a entrevista do Abel Ferreira, sem muitas delongas, sem muita situação para a gente estar debatendo aqui, sem muita polêmica, né? A imprensa gosta de trazer polêmica e dessa vez não aconteceu, né? Então tá aí, foi feita a entrevista coletiva do Abel, e eu vou agradecer para quem ficou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho para ajudar o Palmeiras FC a crescer, e até o próximo vídeo.